Olá! Neste último vídeo dessa série, vamos falar da documentação mínima necessária para o processo de transição de mandato. Mas antes, ressalto para vocês que a Lei Complementar Estadual número 260 estabeleceu um rol obrigatório exemplificativo e não taxativo. Ou seja, pode a comissão de transição, por meio de seu coordenador, fazer novas solicitações de documentos que julgue necessárias. Lembro também que o prefeito em exercício deve fornecer a documentação mínima da qual falaremos a seguir em até 15 dias da constituição da comissão. E ainda, na hipótese da não apresentação dos documentos, ou no caso da constatação de indícios de irregularidades, a comissão de transição deve comunicar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para que sejam adotadas as providências cabíveis. Aqui vai mais um aviso antes de passarmos à documentação em si. Cuidado! Os integrantes da comissão de transição devem manter sigilo sobre os dados e outras informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização nos termos da lei. Enfim, vamos falar agora da documentação obrigatória. Lembrando que aqui trataremos somente daqueles documentos mais importantes. Portanto, recomendo fortemente que você leia a letra da Lei Complementar 260 por completo. Um link está na descrição desse vídeo. Vamos lá! Os primeiros documentos que vou comentar são o PPA, a LDO e a LOA. Veja, gestor eleito, você terá de dar continuidade ao planejamento da gestão anterior e fazer o seu plano de governo caber no orçamento. Portanto, é primordial analisar em detalhes o planejamento de mais longo e também o de curto prazo, o PPA, a LDO e a LOA. Dê continuidade às boas iniciativas do gestor anterior e introduza aos poucos o seu plano de governo. Vamos tratar agora de alguns documentos mencionados pela lei e que merecem análise conjunta. São os termos de conferência, extratos de caixa e bancos, e os demonstrativos dos restos a pagar. Novo gestor. Com essa documentação, você vai ter um retrato da situação financeira do ente em comparação aos compromissos de mais curto prazo. Isso é importante para evitar insuficiências de caixa logo no início de sua gestão. Além disso, em outro vídeo dessa série, comentamos que o artigo 42 da LRF prevê que o gestor deve deixar disponibilidade de caixa suficiente para fazer face aos compromissos assumidos. Agora é um bom momento para fiscalizar o cumprimento desse normativo. O terceiro documento que vamos mencionar é a relação de toda a documentação referente aos contratos mais sensíveis da Prefeitura. Por exemplo, contratos de obras, os convênios, os contratos de limpeza urbana, os contratos ligados à área da saúde e da educação. Novo gestor, você precisa saber exatamente os contratos com vencimentos mais próximos do período de transição. Aqui a dica é: sente e negocie com a atual gestão a prorrogação dos contratos mais essenciais. Você não quer começar a gestão precisando fazer licitações emergenciais ou com a paralisação de um determinado serviço público importante. Quanto às obras, nós sabemos que, quando paradas, elas são custosas para a prefeitura. Então é importante que você faça um levantamento da situação das obras mais relevantes, suas fases de execução, cronograma físico-financeiro, boletins de medição, aditivos contratuais e os aspectos técnicos mais relevantes, como o licenciamento ambiental. Essa prática vai ajudar a evitar o desperdício de recursos públicos com obras paradas. Além disso, quanto aos convênios, você precisa acompanhar a execução e ter toda a documentação formalizada
a fim de evitar o congelamento de repasses pela falta da prestação de contas. Lembre-se, é sua obrigação fazer a prestação de contas dos convênios, mesmo que eles tenham sido firmados pela gestão anterior. Já para você, atual gestor, a sugestão é deixar toda a documentação muito bem organizada. Isso vai facilitar muito a prestação de contas do seu último ano de mandato. Lembre-se que é o futuro gestor que a remeterá ao Tribunal de Contas. Portanto, isso vai evitar problemas burocráticos futuros para você. Seguindo, vamos à relação da situação dos servidores do município em face de seu regime jurídico e tipo de contrato. Novo gestor, essa é uma das áreas mais sensíveis. A política de pessoal é crucial para uma gestão tranquila. Você não quer começar o exercício com os funcionários em greve ou desmotivados. É preciso que você, portanto, dimensione as necessidades dessa área e avalie a necessidade e a viabilidade de reajustes salariais e avalie também os contratos dos servidores temporários quanto ao seu prazo de vencimento. O último documento que vou mencionar é a relação dos programas ou softwares utilizados pela administração, as respectivas senhas de acesso e, claro, o seu funcionamento. Veja, hoje esses softwares movimentam as organizações. Deles dependem, por exemplo, a execução da folha de pagamento, o registro da contabilidade e o acesso aos bancos. É preciso, portanto, saber o funcionamento de cada um dos softwares utilizados e também garantir a segurança da informação, ou seja, obter os acessos para a gestão que entra, saber quem da gestão anterior tem acesso e eliminar os acessos daqueles que não necessitam mais acessar o sistema. Bem, isso era tudo que eu tinha a dizer. Espero ter ajudado e aqui me despeço de vocês. Até uma próxima oportunidade. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, envie um e-mail para duvidasgestores@tcepe.tc.br. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e salve em seus favoritos.